Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h39. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana. Hoje, 17 de junho do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Vamos então aos principais destaques de hoje. Jornal Verde Vale. Vacinação é essencial para evitar a volta de doenças como pólio e sarampo. FAB inicia estudos para avaliar compra de caças americanos F-16 usados. TJ Goiano anula processo contra médico condenado por racismo após publicar vídeo de homem negro acorrentado. Reunião do Copom, maiores bancos privados do país já não prevêem mais corte de juros nesta semana. Prepara tutorial que ensina a comer piqui após incidentes com estrangeiros aqui em Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h41. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale, edição desta segunda-feira, início de semana. Tenham todos um ótimo dia, uma excelente semana. Olha, em junho o Brasil completou 2 anos sem casos de sarampo. O último foi confirmado no dia 5 de junho de 2022 no Amapá. Com isso, está próximo de retomar a certificação de país livre do sarampo, título que já havia sido recebido em 2016, mas que foi perdido após a reintrodução do vírus em território nacional. Outra doença que também já foi eliminada do Brasil é a poliomielite. Juntam-se à lista rubéola, síndrome da rubéola congênita e o tétano neonatal. O Brasil já foi referência mundial em vacinação, com o Programa Nacional de Imunizações criado em 1973, o Brasil conseguiu eliminar a polio, o sarampo, a rubéola, a síndrome da rubéola congênita e também o tétano neonatal. Contudo, a cobertura vacinal vem desde 2015-16 em queda. Os números vêm subindo desde 2022, mas o país ainda não atingiu a meta de 95%. E a Força Aérea Brasileira estuda a compra de um lote de usados de caças F-16 Flight Falcon dos Estados Unidos. Segundo nota divulgada pela corporação, a aquisição está em fase de levantamento de dados e ainda não estão sendo realizadas negociações com governos ou empresas e nem foram definidas quantidades ou versões. Informações da imprensa internacional dão conta, no entanto, que militares brasileiros já teriam iniciado conversas com o governo americano sobre a aquisição de 24 caças F-16. A informação é do portal americano especializado James Defense e já foram publicadas pelo jornal o Globo. Esta seria uma nova fase de aquisições de caças militares, cerca de 2 anos após o Brasil receber os primeiros jatos suecos F-39 Gripen, em operação desde dezembro de 2022. 6h43 e semana promete chuvas no sul do país e risco de queimadas aqui no centro-oeste. Quem nos traz a previsão do tempo para esta semana é Iveson Gomes. O tempo deve permanecer chuvoso no sul do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a região norte do Rio Grande do Sul deve ser a mais atingida no início da semana, como destaca a meteorologista do IMET, Andréa Ramos. No decorrer da semana, as chuvas ainda vão persistir. Maior concentração fica realmente ali no norte do Rio Grande do Sul. As chuvas ainda vão persistir por conta da formação de uma baixa pressão e, com isso, organiza uma outra frente. E isso teremos chuvas já no sul do estado, principalmente na parte sudeste,
Regiões como Santa Vitória do Palmar, Pelotas, deverão receber os maiores volumes de chuvas significativos. O calor deve predominar em boa parte do país, com atenção para a região centro-oeste, com a previsão de temperaturas elevadas. Nas demais áreas, prevalece uma nebulosidade bem reduzida, calor e umidades essas em alguns pontos atingindo valores até próximos de 20%, principalmente no oeste de Minas Gerais, oeste de São Paulo. Quando a gente olha a região centro-oeste, em praticamente todo o Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e também Mato Grosso. A tendência é de temperaturas elevadas, baixa umidade, sem chances de chuva. E atenção que há aí a consequência disso é o aumento da incidência de focos de queimadas, principalmente no Mato Grosso do Sul. No Nordeste, o calor vai prevalecer com as máximas chegando aos 33 graus Celsius, mesmo com a presença de chuvas na faixa litorânea do norte do Maranhão ao sul da Bahia. Na região norte, temos uma concentração de chuvas ao longo da semana no Amapá, norte do Pará, Roraima e norte do Amazonas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h45 agora. E o Tribunal de Justiça de Goiás anulou, aliás, o processo contra o médico Márcio Antônio Souza Júnior, que havia sido condenado por racismo após filmar um caseiro negro acorrentado e divulgar o vídeo em uma rede social. A decisão diz que, devido à divulgação pública do vídeo, a competência para julgar o caso é da Justiça Federal, conforme estabelece o Supremo Tribunal de Justiça. O crime aconteceu na cidade de Goiás no dia 15 de fevereiro de 2022, na Fazenda Jatobá. O caseiro, que recebia um salário mínimo para o serviço na fazenda do médico, foi filmado acorrentado enquanto o Márcio dizia: "Falei para estudar, mas não quer, então vai ficar na minha senzala". Em novembro de 2023, o médico foi condenado pela Justiça Estadual por discriminação racial, sendo sentenciado a pagar R$300 mil em indenização por danos morais coletivos a uma associação quilombola e prestar serviços comunitários. No entanto, o TJ goiano, em decisão proferida no último sábado, anulou este processo, transferindo a competência para a Justiça Federal. E a organização do FICA, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que acontece na cidade de Goiás, publicou nas redes sociais um vídeo educativo sobre como comer o piqui. O tutorial foi divulgado após relato de incidentes envolvendo turistas estrangeiros que morderam o fruto típico do Cerrado. Vale lembrar que no ano passado, pesquisadores da Agência Técnica de Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária Emater divulgaram que logo teremos o piqui sem espinhos. Eles levaram cerca de 25 anos para desenvolver a variação do fruto. Para receber exemplares do desejado ingrediente da culinária goiana, os interessados tiveram que entrar numa lista de espera, a qual precisou ser suspensa diante da demanda 10 vezes maior que a quantidade de mudas disponíveis. E o estado de Goiás capacita mais de 16 mil moradores do entorno do Distrito Federal. Vamos saber qual é essa ação com Marcelo Tavares. O Goiás Social está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos nos colégios tecnológicos localizados em Goianésia, Formosa e Cristalina, no entorno do Distrito Federal. As unidades já capacitaram mais de 16 mil trabalhadores para diversas áreas de atuação e ajudaram a transformar a vida de muita gente, oferecendo também apoio para que os formandos abram o próprio negócio. Desde 2021, quando a política pública foi criada pela Secretaria da Retomada, foram investidos R$7 milhões e 200 mil em formação de mão de obra em 14 municípios da região. Os cursos atendem à necessidade local, com grade pensada estrategicamente de acordo com a vocação regional e os apelos do mercado de trabalho. Somente neste ano, 1.488 pessoas são capacitadas em 48 cursos. As inscrições ficam abertas o ano todo e estão disponíveis no site cotec.org.br. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
6h49. O Botafogo venceu o Grêmio por 2-1 em Cariacica no estádio Kleber Andrade e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Cuiabano fez valer a lei do ex e abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Gustavo Nunes empatou. Na volta do intervalo, Júnior Santos marcou o gol da vitória. O Grêmio buscou o empate, mas parou na boa atuação do goleiro John. Com o resultado, o Grêmio perde posições e entrou na zona do rebaixamento. O tricolor agora é o 17º colocado com 6 pontos em 7 jogos. Já o Botafogo assumiu a liderança do Brasileirão com 19 pontos. E em um jogo travado e de poucas chances, Vasco e Cruzeiro ficaram no 0-0 neste domingo em São Januário pela 9ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time do técnico Álvaro Pacheco chegou a 3 jogos sem vitórias na competição, seguindo perto da zona do rebaixamento na tabela. O Cruzeiro somou 1 ponto, mas desperdiçou a chance de entrar no G6, perdendo uma posição no campeonato. O Cruzeiro surge agora na 8ª posição na tabela, somando 14 pontos com um jogo a menos. O Vasco aparece em 15º lugar com 7, um a mais que o Grêmio, 17º colocado, e o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h50 e a Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados promove nesta terça-feira uma audiência pública sobre a avaliação da decisão do governo federal sobre a necessidade de importar 1 milhão de toneladas de arroz e o impacto disso na cadeia produtiva. O debate será realizado às 10h15 da manhã no plenário 6 e atende a um pedido dos deputados Coronel Meira, do PL de Pernambuco, e Tião Medeiros, do PP do Paraná. Os parlamentares explicam que o governo federal anunciou inicialmente a alocação de 416 milhões para a compra de 104 mil toneladas de arroz importado, respondendo à alta de preços causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. No entanto, o leilão que havia sido planejado para essa aquisição foi suspenso para aprimoramento do programa. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Está preso o presidente do partido Solidariedade. Ele se entregou agora no fim de semana. Ele estava foragido. Tinha ordem de prisão contra ele, ele andou escondido, não viajou num dia que tentaram pegá-lo no aeroporto, porque tinha passagem aérea comprada, mas acabou se entregando. O nome dele é Eurípides Júnior. Quem assumiu agora é o Paulinho, da Força Sindical, que era o vice. Ele foi presidente do PROS, depois o PROS se fundiu com Solidariedade, ele ficou presidente de Solidariedade. Ele é acusado de desvios dos fundos que vêm dos nossos impostos, fundo partidário, fundo eleitoral, no valor de 36 milhões. Tinha até um helicóptero para levá-lo de Casa Planaltina de Goiás para a sede do Partido Solidariedade no Lago Sul. Sabe lá quanto o partido pagou por essa sede lá no Lago Sul. Mas, enfim, imagina, a filha dele era vice-presidente do PROS. Eles eram os donos do partido. E agora ficou secretária executiva do Solidariedade e também está sendo investigada. O nome dela é difícil de ler o nome. É Jennifer Ana, mas está escrito Jhennifer. Jennifer. E Ana está escrito Hanana, Hanna. Meu Deus. Só para vocês terem ideia do que um pai, na hora que vai registrar um filho, complica a vida do filho. Essa mulher, além de prestar contas agora para os investigadores, ela, desde que nasceu, ela tem que soletrar o nome dela. Meu Deus do céu. Eu aproveito para fazer esse apelo aos pais na hora de registrar filhos. Pelo amor de Deus. Bom, aproveito outra coisa, eu estou tentando comprar passagem na Gol e lá pelas tantas tem uma frase assim que eu tenho que assinalar se estou ou não viajando a trabalho. Esse A com acento grave que indica a crase do A, preposição com o A artigo. Se tem crase é porque tem um A artigo feminino, que está antes da palavra trabalho. Para a Gol, trabalho é uma palavra feminina. Trabalhou é uma palavra feminina.
É coisa de Paulo Freire, é uma coisa incrível. E outra coisa que eu vi, no noticiário todo, aluno enforca professor dentro da sala de aula em escola pública em São Tomé. Está escrito 1000 vezes aluno enforca professor. Olha, enforcou o professor, ele pegou o professor, pendurou pelo pescoço numa corda, amarrou numa viga no teto e tirou a cadeira debaixo dos pés do professor, né? Mas só que não foi isso. O aluno apenas deu uma gravata no professor, um aperto no pescoço. Ou seja, o jornalista não sabe o que é enforcar. Isso não acontece, aluno agredindo o professor e aluno não sabendo escrever, não tem acontecido nas escolas cívico-militares, por isso que elas estão se multiplicando. Eu estou vendo aqui, por exemplo, Buritis, que é aqui perto de Brasília, no noroeste mineiro, já está com 6 escolas no município, 6 escolas cívico-militares. 4 na sede, com 1.200 alunos, 2 no interior do município, notas altas no IDEB, está com 5,7, a nota subiu, acabou a evasão, acabou a violência, acabou a droga, começou a disciplina e começou o aproveitamento. As pessoas estão realmente aprendendo e os professores estão podendo ensinar, não são mais vítimas da violência. Essa é a diferença. Está se espalhando lá pelo nordeste de Minas. Eu estou vendo aqui Urucuia, todas as escolas municipais de Urucuia já são da sede do município, né? É uma coisa bonita de se ver. Bom, gente, não é uma coisa bonita de se ver essa mudança, um cheiro de pedalada na Previdência. O gasto da Previdência, de um ano para o outro, que sempre tem subido a 0,64%, baixaram essa previsão para 0,17%, o que significaria 12 bilhões a menos de gasto na Previdência, de previsão de gasto. Aí pega os 12 milhões e vai fazer outra coisa. É realmente muito, muito estranho. É o que Haddad está chamando aí de uma encrenca. Haddad disse agora lá em São Paulo que é uma encrenca, que é muito difícil administrar esse país, mas desse jeito, né? Outra coisa, tem uma medida provisória aí que, de novo, vai dar o que falar, né? Saiu logo depois que os irmãos Batista, o Wesley e o Joesley, foram ao presidente Lula. É de elétrica, lá da Amazônia. Compraram uma elétrica que estava devendo para a Eletrobras, agora tem uma medida provisória que vai subsidiar esse débito, ou seja, vamos pagar na conta de luz para os irmãos Batista. Tá? É mais uma que vai dar muito o que falar, né? O governo se queixa de críticas, mas o governo parece que fica puxando a possibilidade de haver crítica, né, com essas medidas provisórias malucas que têm saído por aí. Uma delas, felizmente, já foi devolvida. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O sol já despontou, anunciando um novo dia. E já vai homem do campo a trabalhar com alegria. Vai cuidar do seu rebanho, da colheita ou plantação. E sempre que precisa, ele já sabe a solução. Ouro Peças, preços baixos de verdade. Produtos, peças rurais, com grandes variedades. Ouro Peças, aqui tem qualidade. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h57, agora 6h57, o primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. No próximo bloco, reunião do Copom. Maiores bancos privados do país já não prevêem mais corte de juros durante esta semana. Operação apreende milhares de litros de óleo lubrificante para veículos. Os detalhes destas e outras notícias já, logo após o intervalo comercial. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h06, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, 17 de junho, início de semana. Olha, a temperatura nos corredores de Brasília aumentou esta semana com os debates acalorados e posicionamentos divergentes após a Câmara dos Deputados aprovar, em procedimento relâmpago, a urgência do projeto de lei que equipara aborto a homicídio e prevê penas de até 20 anos para mulheres que interromperem a gestação após 22 semanas.
O presidente Lula quebrou o silêncio e se manifestou no sábado sobre o tema. Ele disse ser contra o aborto, porém condenou a proposta que tramita no Legislativo e classificou como insanidade a possibilidade de punir uma mulher estuprada que comete aborto com uma pena maior do que a aplicada ao estuprador. No próprio Legislativo, a proposta também gerou um novo racha entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles seguiram rumos opostos. Ao contrário de Lira, Pacheco enfatizou que a matéria será analisada sem pressa e cumprirá o rito tradicional na Casa Legislativa. Diante da repercussão, Lira recuou e disse que o PL não tem data para ser votado na Câmara. No Senado, os parlamentares começarão a discutir o tema em uma sessão temática de debates no plenário nesta segunda-feira. A agenda foi convocada pelo senador Eduardo Girão, declaradamente contra o aborto. E os 4 maiores bancos privados do país, Itaú, Bradesco, Santander e BTG Pactual, já não apostam mais em corte de juros nessa próxima quarta-feira, quando se reúne o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, colegiado formado pelo presidente e diretores da instituição. Com isso, a expectativa das 4 maiores instituições financeiras do Brasil é de que a taxa Selic permaneça no atual patamar de 10,50% ao ano. A maior parte dos bancos do país consultados pelo Banco Central na semana passada, aliás, ainda não tinham migrado para essa nova posição. Eles apostavam, em sua maioria, em uma redução da taxa em 0,25 ponto percentual para 10,25% ao ano na reunião do Copom, que acontece durante essa semana. E o ministro Fernando Haddad ganha apoio de Lula em meio à fritura do mercado. Quem traz os detalhes é Yuri Hudson. Filmado a muito criticado. As últimas semanas de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, teve uma reviravolta. O ministro nunca foi o queridinho do mercado, mas após o novo marco fiscal e a aprovação da reforma tributária, Haddad conseguiu conquistar a chamada Faria Lima. Mas a posição contrária à desoneração e depois a solução de vetar o uso de créditos de PIS e COFINS para bancar outros impostos fez com que o ministro se tornasse persona não grata por empresários e até por aliados. Parlamentares da base aliada reclamam em off que o ministro não dialoga, apenas apresenta propostas. O próprio presidente Lula chegou a criticar a MP que ele mesmo assinou e enviou ao Congresso. Agora, diante das críticas ácidas a Haddad, o presidente precisou sair em defesa do ministro. Isso em meio a uma viagem internacional. O Haddad, ele jamais ficará enfraquecido enquanto eu for presidente da República. Porque ele é o meu ministro da Fazenda, escolhido por mim, sabe, e mantido por mim. Então é o seguinte, se o Haddad tiver uma proposta, o que vai acontecer é que ele vai me procurar essa semana e vai sentar para discutir economia comigo. Aliados dizem ter sido pegos de surpresa com a solução apontada por Haddad para bancar os 24 bilhões de reais da desoneração. O veto à utilização irrestrita de crédito de PIS e COFINS geraria uma arrecadação projetada em 29 bilhões de reais ao governo. A decisão de Rodrigo Pacheco em devolver parte da MP, que trata sobre o tema, foi uma sinalização política, aplaudida por empresários e pela oposição, como o senador Marcos Rogério, do PL. O Brasil está vivendo um ambiente de absoluta insegurança jurídica. Sabe, as empresas, o setor produtivo não tem previsibilidade mais. O governo tem uma sanha arrecadatória. Ele arruma uma despesa nova e aí ele busca uma maneira de aumentar os tributos. Você não vê o governo fazendo esforço para cortar gastos, para melhorar a eficiência administrativa. Pelo contrário, é sempre mais taxação, mais tributação. Haddad deve se reunir nesta semana com Lula, que retorna da viagem internacional. A expectativa é que os presidentes da Câmara e do Senado também participem de um encontro para discutir alternativas. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Comércio, deve mediar, inclusive, as discussões com o setor produtivo. E ao tratar sobre o tema, também saiu em defesa de Haddad. Temos absoluta confiança de que nós vamos ter aí um ano de forte crescimento econômico. O ministro Fernando Haddad tem feito um bom trabalho e o governo é o governo do diálogo. Então, tenho certeza que vai ser um esforço para melhorar a arrecadação e, de outro lado, para buscar melhor eficiência no gasto público, ou seja, também trabalhar pelo lado da defesa. Congresso e governo precisam encontrar uma solução para a desoneração até agosto. Isso porque a matéria está judicializada. Caso não apontem um acordo, a desoneração cai. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h11. E o edital do concurso público do Tribunal Regional Federal da Primeira Região foi divulgado na última sexta-feira. Ao todo, são 17 vagas de imediato e formação de cadastro de reserva para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário de primeiro e segundo graus. O salário inicial para os técnicos é de R$ 8.529, enquanto que os analistas vão começar a carreira com vencimentos de R$ 13.994. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90 para técnico e R$ 120 para analistas. O edital pode ser acessado na página do TRF1 na internet. Os interessados em integrar o TRF poderão se inscrever no período de 19 de junho a 22 de julho deste ano. E uma mulher identificada como Thaís Medeiros morreu depois que o carro em que ela estava capotou na GO-010 em Silvânia, aqui no sudoeste goiano. O motorista do carro, de 34 anos, teve ferimentos leves e foi preso após um teste do bafômetro atestar que ele estava sob influência de bebida alcoólica. O acidente aconteceu na noite do último sábado, em um trecho da rodovia que liga as cidades de Leopoldo de Bulhões a Vianópolis. A polícia militar, o motorista disse que perdeu o controle da direção e capotou o carro. A mulher que ocupava o banco da frente foi arremessada para fora do veículo. O corpo de bombeiros foi chamado e prestou socorro às vítimas. Thaís já estava morta quando a equipe chegou ao local. 7h13. Operação apreende milhares de litros de óleo lubrificante para veículos. Vamos saber dessa ação com Eduardo Bernardo. A fiscalização do Procon Goiás apreendeu quase 4.000 litros de óleo lubrificante de veículos. A ação aconteceu em parceria com a Agência Nacional do Petróleo e foi realizada em 4 revendedoras de Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia. O produto estava irregular por não possuir registro ativo, o que contraria a resolução da Agência Nacional do Petróleo. Além da apreensão, os estabelecimentos foram autuados por comercialização de produto impróprio ao uso e consumo e por venda de produtos fora das normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes. Amostras dos produtos apreendidos foram recolhidas e serão submetidas à análise e teste de qualidade no laboratório da ANP, em Brasília. O Procon Goiás ressalta que o uso de óleos lubrificantes sem registro pode causar danos aos veículos, diminuir sua vida útil e danificar peças importantes do motor. Para evitar problemas em seu carro ou moto, o consumidor deve observar, no ato da compra, se a embalagem possui rótulo com o número de registro na ANP, o que indica a segurança e qualidade do produto. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14. E em um clássico marcado por golaços, Corinthians e São Paulo empataram em 2-2 da tarde deste domingo na Neoquímica Arena, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor esteve na frente do placar 2 vezes, com gols de Lucas e outro contra de Kaká. Mas o Timão buscou a igualdade com 2 golaços, um de Igor Coronado e o outro de Gustavo Mosquito. O Corinthians agora soma 7 pontos, ocupa a 14ª posição, com 1 ponto a mais que o Fluminense, que hoje é o 17º primeiro na zona do rebaixamento. O São Paulo tem 15 pontos e está na 5ª posição. E o Cuiabá atropelou o Fortaleza neste domingo na Arena Pantanal. O Dourado fez 5-0 e não tomou conhecimento do adversário. Os gols foram marcados por Clayson, Ramon, Jonathan Cafu, Pita e Fernando Sobral. O tricolor ainda teve Renato Kaiser e Brites expulsos ainda no primeiro tempo. O Fortaleza volta a campo na quarta-feira contra o Grêmio às 20 horas na Arena Castelão. O Cuiabá joga no mesmo dia e horário contra o São Paulo no Morumbis. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a sexta-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho contabilizando movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 57,59 e R$ 68,50, após recuarem até 2,1%, mas ainda acumularam operações positivas ao longo da semana.
O vencimento julho 24 foi cotado a R$ 57,59, uma queda de 1,25%. O setembro 24 valeu R$ 61,14. O novembro 24 foi negociado a R$ 65,00 a saca e o janeiro 25 teve valor de R$ 68,50 a saca, ou uma perda de 1,67%. Já o acumulado semanal, os contratos do cereal brasileiro registraram ganho de 0,68 para o julho 24, 0,02 para o setembro 24, 0,03% para o novembro 24 e 0,44% para o janeiro 25, isso em relação ao fechamento da última sexta-feira. Jornal Verde Vale. 7h17, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. No próximo bloco, Enem, pelo menos 5 milhões se inscreveram para a edição deste ano de 2024. Claro, também espaço para as nossas notícias locais do fim de semana. Não saia daí. A gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h30 de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o governo federal ainda não tem previsão oficial de quanto poderá arrecadar com as autorizações para as empresas que queiram explorar as apostas de cota física, as chamadas bets, em 2024. Após a regulamentação do mercado no fim do ano passado, essa era uma fonte de arrecadação extra prevista para este ano pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento. Neste ano serão pagas outorgas para os pedidos aprovados. O Ministério da Fazenda informou que, como o primeiro período de apresentação se encerra em 90 dias, não é possível agora fazer qualquer previsão. Quando a norma foi aprovada, a estimativa era de que seriam arrecadados ao menos 5 bilhões de reais com essas autorizações, o que poderia dar um alívio aos cofres públicos no ano que vem para o governo que mira o déficit zero. E o Ministério da Educação registrou 5.055.699 inscrições para o Enem em 2024. O número ainda pode aumentar, porque o governo federal vai garantir o período extra para os candidatos do Rio Grande do Sul se inscreverem entre 16 e 21 de junho. O número definitivo de inscrições confirmadas e do perfil do participante será divulgado após a compensação de todos os pagamentos da taxa de inscrição de R$ 85. O prazo se encerra na próxima quarta-feira, dia 19. O pagamento é feito por meio de boleto do Banco do Brasil, disponibilizado ao inscrito após o acesso ao sistema do exame por meio do login único do gov.br. Mais da metade dos inscritos não vão precisar pagar a taxa de inscrição, porque tiveram a solicitação de isenção aprovada pelo INEP. 7h33. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer fechar PL para renegociar dívida dos estados. Vamos saber dessas negociações com Yuri Hudson. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deverá apresentar ao presidente Lula e aos governadores nos próximos dias um projeto de lei que trata da renegociação das dívidas dos estados. Uma das ideias é a redução do indexador da dívida, hoje corrigida pela inflação mais 4% ao ano, limitado à taxa Selic. Além disso, Pacheco prevê o repasse de ativos do estado para a União, isso para abater a dívida, como a transferência de estatais, por exemplo, além de uso de créditos judiciais. Já é o momento, de fato, de materializar através de um projeto de lei complementar esse programa para poder resolver esse problema da dívida, não só de Minas Gerais, mas outros estados têm esse mesmo problema, como Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e o próprio Rio Grande do Sul, muito embora no caso do Rio Grande do Sul a situação já esteja minimamente solucionada com a suspensão do pagamento da dívida, um projeto de lei complementar que nós votamos recentemente, que suspendeu o pagamento por 3 anos e reduziu os juros a zero. Rodrigo Pacheco argumenta que as regras atuais do chamado Plano de Recuperação Fiscal impedem a quitação dos débitos e podem paralisar a máquina pública com a redução de investimentos e o congelamento de salários.
Nesta semana, Pacheco também espera um encontro com a equipe econômica em busca de um acordo para a desoneração da folha de pagamento. O fato é que a desoneração foi concebida pelo Congresso Nacional. O impacto orçamentário precisa ter uma frente de compensação segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal. E temos nesse instante uma enorme responsabilidade e um senso de urgência em relação à apresentação dessas formas de compensação. Pelo menos 6 situações que não sacrificam o contribuinte, muito ao contrário, representam estímulo ao setor produtivo, estímulo à regularização, que podem representar uma arrecadação substancial e inteligente para o Estado brasileiro. Entre as sugestões para bancar a desoneração da folha estão o uso de recursos de multas de agências reguladoras como a ANEEL, depósitos esquecidos e a repatriação de recursos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h35. E o edital do concurso público do Tribunal Regional Federal da Primeira Região foi divulgado na sexta-feira. Ao todo são 17 vagas de imediato para a formação de cadastro de reserva para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário em primeiro e segundo graus. Condenado pelo assassinato do radialista Valério Luiz, o policial militar da reserva Ademar Figueiredo Aguiar Filho cumpriu a ordem de prisão expedida pela Justiça. Na tarde da última sexta-feira, ele se entregou no presídio militar do setor marista em Goiânia. Ademar foi responsável por atirar contra o radialista e causar a morte dele em 2012. Também há um mandado de prisão em aberto contra o empresário Maurício Sampaio, condenado como mandante do crime. O advogado de defesa dele, Ricardo Naves, diz ter havido um requerimento à Justiça informando que o cliente está viajando e retorna no dia 29 de junho. Na decisão que expede o mandado de prisão contra Ademar e Maurício, o juiz Lourival Machado explica que a prisão dos réus foi decretada, mas posteriormente foi concedido um habeas corpus. O Ministério Público recorreu ao Supremo Tribunal Federal e mandou cassar o recurso e restabeleceu a prisão dos réus. E o estado de Goiás se consolida, conta como o 4º maior produtor de grãos do país. A boa notícia quem nos traz é Agatha Couto. Levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que o estado de Goiás consolidou sua posição como o 4º maior produtor de grãos do país. A pesquisa aponta uma produção de 31.400.000 toneladas para a safra 2023-2024, o que corresponde a 10,6% da produção nacional. O resultado deixa Goiás atrás apenas do Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. O destaque da safra goiana é a estimativa de crescimento de 17,7% na produção de arroz, levando o estado à 8ª posição no ranking nacional de produção do grão. O estudo do IBGE também revelou que o estoque de grãos em Goiás atingiu o maior patamar da série histórica para um segundo semestre de 2023, com 3.230.000 toneladas armazenadas, um aumento de 24,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento se deve principalmente ao aumento do estoque de milho em grãos, que também registrou o maior volume da série histórica para um segundo semestre. Os municípios de Rio Verde e Jataí se destacam no ranking nacional de estoques. De Goiânia, Agatha Couto, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h38 e Atlético Paranaense e Flamengo empataram por 1-1 na tarde deste domingo na Liga Arena em Curitiba, em duelo válido pela 9ª rodada do Brasileirão. Fernandinho de pênalti marcou para o Furacão na reta final, mas o Flamengo foi buscar o empate aos 53 minutos com Everton Araújo de cabeça. Com o ponto somado, o time carioca segue na liderança da competição. O Flamengo segue em primeiro, agora com 18 pontos, enquanto que o Atlético vem em seguida na vice-liderança com 17 pontos. Os dois podem ser ultrapassados por Botafogo e Bahia. E por falar em Bahia, ele, juntamente com o Criciúma, fizeram um jogo agitado na noite deste domingo no Heriberto Rilse e acabaram ficando no empate em 2-2. Em jogo marcado pela expulsão do goleiro Gustavo, o tricolor baiano conseguiu reagir no segundo tempo e aproveitou para arrancar um ponto valioso fora de casa. Com o empate, o Bahia segue no G4
e ao término da 9ª rodada, enquanto que o Tigre permanece na zona do rebaixamento. Com o empate, o Bahia chegou aos 18 pontos, na 3ª posição, atrás de Botafogo e Flamengo. Já o Criciúma completa 4 jogos sem vencer na Série A, estacionou nos 6 pontos e amarga a 18ª posição. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h39, o mercado físico do boi gordo registrou uma nova semana de cotações mais acomodadas e estáveis a mais baixos nas principais praças de comercialização do Brasil. Segundo o analista de safras e mercado Fernando Iglesias, a movimentação cambial ao longo da semana com a valorização do dólar frente ao real afastou os pecuaristas dos negócios, acreditando que os animais poderão trabalhar com maior potencial de alta nos preços no curto prazo. Iglesias detalhou que o fato de as exportações de carne bovina estarem superando totalmente as expectativas em 2024, com grande volume de produto embarcado, ajuda a evitar que o preço da arroba do boi venha a ter quedas ainda maiores em um ano pautado pela significativa quantidade de animais ofertados no mercado.